Sejam bem-vindos ao Mata Online. No vídeo de hoje vamos falar sobre a simplificação de radicais através da fatorização do radicando. Só para rever, ou seja, quando nós estamos a falar de um radical, o que é que nós queremos, o que é que nós estamos a falar? Ou seja, um, portanto, vamos colocar aqui uma, uma determinada raiz. Portanto, o que é que eu posso observar? Isto tudo é considerado radical, portanto, toda a construção, mas depois o que nós podemos dizer é que a parte de cima, este número aqui, é designado por índice do radical, e que este número que está aqui dentro é considerado o radicando. O que nós lemos no seu conjunto, portanto, esta raiz seria raiz cúbica de 2, é o que nós consideramos ser o radical. Ora bem, o nosso objetivo aqui vai ser o de simplificar este exemplo que eu tenho aqui, o exemplo 1, portanto eu tenho ali raiz quadrada de 180 e o que nós vamos aprender é como é que eu posso escrever esta raiz de uma forma mais simplificada. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que se relembrar é que para fazer a simplificação, nós vamos ter que fazer a fatorização em números primos deste número, portanto 180. Para fazer a fatorização em números primos, nós vamos começar pelo número primo mais pequeno, portanto vamos dividi-lo por 2 e fazemos a conta. Portanto, 180 dividido por 2 fica igual a 90. E agora, vamos tentar na mesma dividir por 2, uma vez que é número par, e vai ser igual a 45. Ora bem, 45 já não é um número par, portanto significa que não é divisível por 2, então o que nós devemos fazer agora é tentar dividir pelo número primo a seguir, que seria o 3. Portanto, fazemos 45 a dividir por 3, que dá 15, e então continuamos a dividir por 3, que ainda dá 5. No entanto, o 5 já não dá para dividir por 3, então passamos para o número primo seguinte, que seria o 5, e então que dá resto 1. Portanto, como dá resto 1, isto significa que chegamos ao fim da fatorização. Ora bem, uma vez que a nossa raiz é uma raiz quadrada, agora o que nós vamos fazer é fazer grupos de 2 perante a fatorização que nós obtivemos, ou seja, eu tenho aqui estes dois vão ser juntos e estes dois vão ser juntos. Então a conclusão que nós vamos chegar é que o 180 vai poder ser escrito como sendo 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Portanto, foi esta a fatorização que nós obtivemos. E agora, vamos voltar aqui à nossa raiz, vou pôr aqui outra cor, e o que nós vamos fazer é passar esta fatorização que nós obtivemos através de composição em fatores primos, vamos copiá-la para dentro da raiz quadrada. Então significa que nós vamos obter aqui dentro da raiz quadrada, vamos então colocar o 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Ora bem, e como os elementos que estão dentro da raiz estão a multiplicar, então significa que nós agora podemos separar e fazemos raiz de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5. Ora bem, porquê é que nós fazemos isto? Porque o quadrado e a raiz quadrada são inversos um do outro. Então significa que estava aqui para simplificar neste e neste também. E agora, isto vai nos sobrar 2 vezes 3 vezes raiz quadrada de 5. E aqui fora dá para fazer este cálculo e fica 6 raiz quadrada de 5. Portanto, ter raiz quadrada de 180 ou ter 6 raiz quadrada de 5 é exatamente a mesma coisa. Mas 6 raiz quadrada de 5 encontra-se de uma forma mais simplificada, o que nos permite fazer cálculos com estas duas raízes, mas da 6 raiz quadrada de 5 acaba por ser a nossa preferência. Ok, então vamos aqui a outro exemplo.
E daqui vamos fazer a mesma coisa, portanto, vamos começar por fatorizar o radicando. Então, vamos pegar no 9.261 e vamos fazer a sua fatorização em fatores primos. Ok. Então, começaríamos por dividir por 2. Mas o 9.261 é um número ímpar, portanto, por 2 já não dá. Então, vamos passar ao primo seguinte. Portanto, vamos dividir por 3. E vai nos dar 3.087. Ok, então, vamos continuar a tentar dividir por 3. Ainda dá. E vai nos dar 1.029. Ok, continuamos a tentar dividir por 3. Se eu dividir por 3, vai-me dar 343. Se eu tentasse dividir agora por 3, ia-me dar um número com casas decimais, o que significa que não posso. E agora vamos passar então ao primo seguinte, portanto seria dividir por 5. No entanto, o 343 não termina nem em 0 nem em 5, portanto não é divisível por 5. Passamos ao número primo seguinte, ou seja, passamos ao 7. Então, 343 a dividir por 7, eu já o coloquei porque sei que dá 49. Dá na mesma para dividir por 7. E, por último, dá outra vez para dividir por 7 e dá-nos resto 1. Ora bem, mais uma vez, nós temos ali o nosso índice da raiz, é a raiz quadrada, portanto, interessa-nos agrupar os números iguais 2 a 2. Então, significa que, apesar de eu aqui ter 3 ao cubo, 3, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3, portanto, como se fosse 3 ao cubo, eu vou fazer apenas grupo de 2 e, portanto, vou deixar este 3 fora. A mesma coisa aqui com 7. E então significa que na fatorização do 9.261, nós vamos dizer que isto é a mesma coisa que ter 3 ao quadrado vezes 3. Depois, vezes 7 ao quadrado vezes 7. Ok, e agora é esta fatorização que nós vamos copiar aqui para dentro deste radical. Portanto, isto vai dar igual a... Então, pomos aqui 3 ao quadrado vezes 3 vezes 7 ao quadrado vezes 7. E, portanto, ao separarmos, vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes raiz quadrada de 7. Mais uma vez, aqui a raiz quadrada corta com o quadrado, a raiz quadrada corta com o quadrado, e então vai-nos dar 3 vezes raiz quadrada de 3 vezes 7 vezes raiz quadrada de 7. Agora, o que acontece é, para eu poder fazer esta multiplicação, portanto, para poder simplificar, eu só vou poder juntar o 3 com o 7, porque ambos são números que não têm raiz, e vou poder juntar o raiz de 3, novamente, com o raiz de 7, uma vez que são números que têm raiz. Então vamos fazer isso, ou seja, vamos reorganizar os termos primeiro e vamos explicar que nós vamos multiplicar o 3 pelo 7 e vamos multiplicar o raiz quadrada de 3 pelo raiz quadrada de 7. Então vai nos dar 3 vezes 7, 21. E ali dentro é como se também, ou seja, podemos, se quiser, passar primeiro tudo para dentro da raiz quadrada e vai nos dar 21 raiz quadrada de 21. E está simplificado também. Vamos ao último exemplo, em que agora vai ser com raiz cúbica. No entanto, o primeiro passo é igual, ou seja, vamos começar por fazer a fatorização do 1372. Vamos já pôr aqui a barrazinha. Então, o 1362 já é par, portanto significa que podemos começar por dividir por 2 e dá 686, que continua a ser par, portanto dá para dividir por 2, que dá 343. 343 já é ímpar, portanto já não dá para dividir por 2. Podíamos tentar dividir por 3, mas já sabemos que não é divisível nem por 3 e também já sabemos que não é divisível por 5. Então podemos já avançar para o número primo seguinte, que é o 7. Então vai dar 49, divide por 7, dá 7, divide por 7,
dá 1. Ok, neste caso, uma vez que o que nós temos é raiz cúbica, então significa que o que nos interessa é fazer grupos de 3. Portanto, para o 2 não vai dar para fazer grupo de 3, mas aqui o 7 vai dar. Então, o que é que isto significa? Que quando eu faço 1372, isto vai-me dar, na mesma, posso colocar o 2 ao quadrado, vezes o 7 ao cubo. Embora eu já sei que relativamente ao 2 ao quadrado, como não vai dar para cortar com a raiz cúbica, interessa-me, vai-me deixar, vai acabar por ficar dentro da raiz. Ok, então vamos voltar aqui. E vamos copiar a nossa fatorização, portanto vai ficar 2 ao quadrado vezes 7 ao cubo. E separamos outra vez. E aqui esqueci-me de raiz cúbica. Então vai dar raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes raiz cúbica de 7 ao cubo. Como aqui não dá para simplificar mais do que isto, então fica raiz cúbica de 4 e na segunda a raiz cúbica também simplifica com o cubo que já está dentro do 7, ali no expoente 7. Então significa que nos vai dar 7 raiz cúbica de 4. E também está simplificado. Ora, muito bem. Portanto, sempre que tiverem dúvidas, podem sempre consultar este vídeo para ser mais fácil. Vemo-nos no próximo vídeo.